Bom dia, gente. São 10 horas da manhã do dia 28 de janeiro de 2019. Hoje está marcado 8 horas da noite para eu ir para o hospital para até então induzir o parto normal, é o que eu sei até agora. E parece que Noah realmente não quer sair do forninho, que já era para ele estar se manifestando, a gente esperou. Hoje eu completo 40 semanas. Então, ainda tem chance de muita coisa acontecer até de noite. Eu já acordei na atividade, tirei os lençóis para poder lavar. Tô dando uma geral no quarto para preparar, para esperar a Noinha chegar mais tarde. Ou amanhã, quem sabe. Oi gente, eu sou a Mari do canal Partiu com as Gêmeas e o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial pra mim, que é o relato do meu parto aqui nos Estados Unidos. Fiquem de olho. Bom, gente, então, eu tive uma gravidez bem tranquila. O único probleminha que eu tive foi que no início, nos 6 meses de gestação, eu comecei a ter contração de treinamento e muito ritmadas. Eu parei uma vez na emergência pra checar se tava tudo bem, e realmente estava tudo bem. O meu colo do útero sempre foi um pouco mais baixo durante a gravidez toda, então tinha certos cuidados pra tomar, mas nunca tive susto, nunca tive problema, foi uma gravidez muito tranquila. E o tempo inteiro eu tive acompanhamento de um médico aqui. Eu não optei por clínicas, que no caso aqui tem muitas clínicas que você é atendido por 3, 4 médicos, e no dia do seu parto, quem tiver de plantão é o que vai fazer seu parto. No meu caso, eu escolhi um tratamento bem parecido com o Brasil. Meu pré-natal foi todo com um médico só, que foi o Dr. Stefan Novak, que eu devo tudo pra ele, vocês vão entender mais pra frente. Então, foi indicação de uma conhecida minha, só que foi totalmente no escuro. E foi perfeito meu pré-natal. Ele, no início, era um pouco mais frio, né? Eu não sei qual é a nacionalidade dele, eu me esqueci, na verdade, mas ele não é americano. E depois eu fui quebrando ele, quem me conhece sabe que ele já entrava no meu clima, nas minhas brincadeiras. Então, o meu pré-natal foi perfeito. Me dava vontade de ir checar pra ver se estava tudo bem no meu pré-natal. Teve um estágio da gravidez, que eu não me lembro qual era o mês agora, que você tem que fazer a curva glicêmica pra saber como é que tá a sua glicose e tudo mais. E aí deu alteração no exame, e aí no primeiro, que era só tirar um sangue, aí eu falei, meu Deus, deu alteração. Eu tive que ir pra curva glicêmica, que é horrível, né? Você toma um líquido, você tira sangue, depois você toma o líquido e fica tirando 3 vezes sangue de 1 em 1 hora. E eu fiquei com o braço todo roxo, eu odeio fazer esse exame, eu me sinto mal, me sinto, sei lá, minha pressão baixa, eu não sei. E aí, não sei se por causa do meu nervosismo eu tive diabetes gestacional. Então eu tomei cuidado durante a gravidez, eu não sou de me alimentar bem, nunca fui, quem me conhece sabe que eu tenho um paladar super infantil, mas eu evitava muito doce, eu comecei a comer mais salada, um pouquinho mais de proteína. E fui tranquilo, graças a isso eu não engordei nenhum quilo na gravidez, foi só o peso do bebê e uns 2 a mais no máximo. Só via minha barriga mesmo. E então eu tive toda hora, depois das refeições, eu tive que ficar tirando sangue, medindo pra ver como é que tava o açúcar, eu anotava, e nas consultas eu mostrava pra ele, nunca tivemos problema nenhum. No final da gestação, em dezembro, meu avô e minha mãe vieram do Brasil. E aí já era uma fase que eu tava super ansiosa, que eu já tava no 9º mês, e aí eu comecei a perder a linha mesmo, sabe? Eu começava a comer mesmo, mas eu tirava sangue e tava tudo ok, eu nunca deu muito alterado. Mas nas consultas eu falava, doutor, olha, eu tô comendo muito, hein, eu tô comendo muito, tô muito ansiosa. Aí tudo bem. Aí a previsão do Noah nascer era no dia 28 de janeiro, que era numa segunda-feira. Na sexta, 25, 26, 27, na sexta-feira, 28 que ele tava previsto isso. Aí na sexta-feira eu fui lá no consultório e o médico falou assim, olha, seu útero tá baixo, mas você pode ficar tranquila que nada vai acontecer, mas a minha profissão é uma profissão que eu não tenho como te falar nada certo, que provavelmente não vai acontecer nada, mas se acontecer alguma coisa, me liga, corre pro hospital. Se não acontecer nada, na segunda-feira, eu já vou ligar agora pro hospital, na segunda-feira às 8 horas da noite a gente já vai marcar pra induzir seu parto. Aí, minha amiga, o coração começou a disparar, porque quem me conhece sabe que eu sempre quis muito ser mãe.
Só que eu tinha muito, muito medo do dia do parto. Então assim, minhas amigas, esse dia tava chegando, eu não tinha pra onde correr. E aí eu confesso que eu tava muito nervosa. Eu não conseguia não demonstrar outra coisa a não ser nervosismo. E aí, eu vou até botar um vídeo agora aqui, que foi de uns dias antes, que eu tava super nervosa, também tinha chorado um pouco, com muitas coisas na cabeça, muitas coisas acontecendo, uma virada de chave muito importante na minha vida, que a gente não nasce preparado pra isso. Eu vou botar aqui. Bom, hoje é dia 26 de janeiro, 6h43 da tarde. Noah ainda não nasceu, tá aqui. Eu tô aqui me preparando psicologicamente pra hora. Não sei, eu sinto que pode vir a qualquer momento. Sinto que vem antes do dia 28. Só que o médico já marcou dia 28. Às 8 horas da noite eu vou pro hospital. Porque caso a bolsa não tenha estourado nem nada do tipo, a gente vai induzir o parto a princípio normal. Então eu tô aqui, já fiz minha oração do Nossa Senhora do Bom Parto para abençoar tudo. E vai dar tudo certo. É impossível disfarçar o nervoso, é impossível não chorar, é impossível ficar calma, é impossível ficar calma. Tô feliz? Tô muito. Mas tô muito nervosa, gente. Tô muito nervosa. Então, hoje eu tô pouquíssima contração, muito pouco. Mas eu suspeito que meu tampão mucoso tenha saído. Já mandei mensagem pros meus médicos e vamos esperar a resposta, tá? Então aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, eu tava bem emocionada nesse vídeo e aí, voltando pra sexta-feira. Aí eu saí do consultório, minha mãe e meu avô, saí com eles e tudo mais, passei o final de semana super nervosa. Aí, no dia 28, eu acordei, como vocês viram no vídeo que eu botei no início, eu acordei super ativa, super bem, e eu queria dar uma estimulada pra ajudar a bolsa estourar e tudo mais. Então eu acordei fazendo faxina na casa, arrumando a casa pra preparar pra receber o bebê na mesma semana. Super ansiosa, tinha acordado às 5 da manhã, fui almoçar num restaurante brasileiro e meu marido esse dia tava de folga pra ficar junto com a gente e tudo mais, almoçamos. E aí, mentira, ele trabalhou. Ele trabalhou nesse dia, se eu não me engano. Aí a gente foi pra Target, pra Super Target, pra dar uma passeada. Eu até fiz esse vídeo aqui. Agora são quase 5 da tarde. Eu esqueci de filmar, mas eu fui antes almoçar num restaurante brasileiro com a minha mãe, com meu avô, com o Gabriel e com uma amiga que mora aqui. Agora eu tô aqui na Target, batendo perna com a minha mãe ali, ó, pra ver se o bebê sai de alguma forma. Então vou mostrando cenas dos próximos capítulos. Encontrou uma amiga. Ah, peraí que eu vou mostrar. Então, como vocês puderam ver, eu tava dando uma passeada na Target, tava tudo bem. E aí eu falei com a minha ginecologista do Brasil, doutora Cristiane Barbosa. Um beijo, vai ser muito especial pra mim, você não imagina o quanto. E aí, a doutora Cristiane, eu falei pra ela, olha doutora, hoje ele vai induzir meu parto, eu tô com muito medo. Ela falou, por que você vai induzir o parto se você pode até as 42 semanas super segura, se você ficar checando? Aí eu falei, não sei, aqui eles são assim, chega na 40 semanas, eles já querem tirar o bebê. Aí eu fui com isso na cabeça, falei com o meu médico daqui, eu falei, doutor, parênteses, eu tenho o WhatsApp dele, tá? É uma coisa incrível, mas eu consegui ter. Eu falei, doutor Novak, eu tô muito nervosa e tudo mais, por que a gente não espera a bolsa estourar em casa? É muito mais fácil, quando estourar a gente corre pro hospital. Aí ele falou assim, não, vamos induzir hoje mesmo. E nesse exato momento o hospital liga e fala, olha, pode vir pro hospital que já tem quarto disponível pra você. Aí, só de eu falar agora, eu já tô com dor de barriga. Eu comecei a ficar no nervosismo, aí eu corri pra casa, comi um macarrão, porque eu tinha que comer alguma coisa, ele falou, come, depois você não vai poder comer mais. Joguei o macarrão na panela, quase não consegui comer o macarrão, e foi aquele clima de tensão. E aí eu fui, arrumei as coisas. Não ligue para a minha cara, porque eu já tô roxa de chorar. O médico ligou aqui agora O hospital ligou, liberando a nossa entrada no hospital às 8. Aqui são 7h24, eu tô mega atrasada porque eu precisava tomar um banho quente, precisava relaxar um pouco. E agora eu tô só finalizando a nossa mala com alguns detalhes e a gente vai pra maternidade. Aí aqui é a minha bolsa.
Aí tem as lembrancinhas de quem for no hospital, tem meu bolso de maquiagem, tem o absorvente do peito, tudo organizado. Essa é só a minha mala. Essa é do Noah e essa é do pai. E aqui é o casaquinho que eu vou hoje, porque aqui hoje tá muito frio. Então é isso, agora eu vou comer rápido, que o hospital pediu pra eu comer antes. E chegando lá eu filmo mais. Cheguei no hospital rapidinho. O hospital que eu fiquei é o Hospital Memorial West. Foi muito bom, muito bom. Equipe excelente. Aí eu cheguei lá. A burocracia foi muito rápida. Eu só preenchi os papéis e ela já liberou pro quarto. Tinha muita gente comigo. Tava o Gabriel, tava meu avô, a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado Fabinho e uma amiga minha, Carol, que chegou logo depois que eu cheguei. E aí a gente já foi pro quarto, até meu cunhado falou assim: ué, Mari, que horas você vai, né, pra sala de parto? Eu falei: não, vai ser aqui. Aí ele: oi? Eu falei: vai ser aqui. Aí eu mostrei fica o vídeo aí que eu mostrei o quarto um pouquinho, até me emociona no vídeo. Gente, acabei de chegar aqui. Esse aqui é o quarto, esse é o banheiro. Simples, nada, ó. Essa é onde o Noah vai chegar amanhã. Minha família já tá entrando aí. Despedindo do barrigão. Agora eu vou trocar de roupa. E daqui a pouco vocês vão me ver com uma roupa bem sexy. Mas é isso. E aqui... Bom, ainda não mudaram, ainda provavelmente vão mudar. Mas... aqui, se Deus quiser, vai correr tudo bem. Deus tá aqui, minha avó tá aqui. E Noinha daqui a pouco tá aqui. Eu já tô emocionada, é melhor parar de falar. Pois é, gente, essa fase, o dia, eu tava muito ansiosa e eu tava muito emocionada. Era uma mistura de sentimentos muito loucos, sabe? E aí eu aí eu deitei na cama e começou a indução umas 10 horas da noite, mais ou menos. Aí quando eu cheguei no hospital, eu já tava com 2,5 para 3 de dilatação. Perfeito! Eu falei: meu pai amado, o que eu mais rezei vai acontecer, ele vai nascer muito rápido. Aí eu comecei a induzir, ela começa devagarzinho, depois vai progredindo, né, vai botando um pouco mais de dose mais alta e tudo mais. É ocitocina, o nome desse remédio que a gente recebe na veia, na veia. E aí, tudo bem. Aí começaram todo mundo a conversar, daqui a pouco o povo começou a dormir. Aí eu juro por Deus, teve uma hora que eu virei... Aí a enfermeira falou assim: olha, se eu fosse você, eu dormiria, porque daqui a pouco você vai ter que começar, você vai precisar estar descansada. E eu tava ansiosa, quem me conhece sabe que eu sou pilhada. Tinha acordado 5 horas no outro dia. Quando foi umas 5 horas da manhã, eu virei pro lado, fechei os olhos e comecei a pensar só coisa boa. Porque eu queria muito ter a experiência de uma bolsa estourar. Aí, nesse exato momento, eu escuto um barulho e uma água quente na minha perna. Eu falei: gente, a bolsa estourou, a bolsa estourou, a bolsa estourou. E todo mundo pulou, acordou. Aí eu falei: meu Deus do céu, agora eu tô muito próxima de conhecer meu filho. E aí o pessoal começou a ficar todos ansiosos, levantar aquela confusão toda. A médica chegou, me limpou, ela falou assim: saiu, eu esqueci o nome, mas ela falou: o seu filho fez cocô, tá saindo aqui e tudo mais. Eu falei: ai meu Deus, que lindo, teu cocô é lindo, né? Aí eu falei: vambora. E aí eu comecei a sentir muita dor, muita. Eu não sei, quem é mãe aí, quem já passou por isso, sabe, não sabe nem explicar. Porque é muita dor. Eu nunca na minha vida senti uma dor parecida. E aí eu já falava assim, quem me conhece sabe que eu sou muito mal educada com dor. Eu falei: não quero. A enfermeira falando, eu falei: não, eu só quero anestesista, depois eu volto à minha vida normal, mas eu tô com muita dor. Aí tem até um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que meu cunhado até estimula eu fazer respiração, que a respiração é muito importante na hora do parto. Dor. Cara, respira fundo, mano. Fundo. Isso, fundo. Respirar fundo, melhora o batimento, dá uma relaxada. É muita dor. Tá vindo, Mari, tá vindo. Então, quando eu tinha dor, eu respirava fundo e tentava me concentrar, mas era muita dor. Depois de parecer que horas depois chegou a anestesista, não foi horas não, gente, mas foi só porque realmente pareciam horas. Chegou a anestesista e ela deixa aqui embaixo, né, o meu no caso foi a epidural, que eu precisava sentir as pernas para fazer a força.
Então ela deixou o acesso aqui, ela foi bem grossa no início, mas depois ela me explicou que se ela não fosse grossa, ela não ia conseguir dar, e é muito importante você ficar parada. Tanto que ela vai botando o dedo, ela fala, ó, é meu dedo, algumas vezes. Aí do nada ela já enfia a injeção, porque eu já tô achando que é o dedo que vai vir, então perfeito, ela deixa um acesso aqui em cima, caso eu precise de mais. Porque a epidural, ela vai perdendo efeito, né? Porque eu preciso sentir as contrações pra poder fazer a força. E aí, menina, eu perdi as contas de quantas vezes eu tomei aquela anestesia, porque era muita dor, e era uma dor nas costas, então eu não conseguia me concentrar pra fazer a força. E aí, quando foi 8 e pouco da manhã, a minha irmã falou assim, vou ganhar, nunca mais me esqueço, ela falou, vou ganhar a aposta, ele vai nascer 9h30 da manhã. Eu falei, eu quieta, né, só pensava, meu Santo Antônio, eu não tô acreditando que ele vai nascer daqui a pouco. Era o meu sonho ser cuspido assim, ter uma experiência de parto cuspida, sabe? E aí eu comecei a fazer a força, uma atrás da outra, eu comecei a perder a força, e aí começou tudo a ficar uma parte escura assim no parto, porque eu comecei a ficar bem nervosa, porque eu comecei a ver que as pessoas estavam com semblante, eu só me concentrava na minha força pra fazer a força, e a força, desculpa falar pra vocês, mas é a força do cocô sim. Se você não fizer essa força, seu filho não vai nascer. Não se preocupa, tem mulheres que fazem cocô na hora, tem mulheres que não fazem, entendeu? Mas não se preocupa que isso é super normal. E você realmente precisa fazer essa força. E aí eu comecei a ver o semblante das pessoas, tipo, meu cunhado, que é super mais frio assim, não é de chorar, ele tava com os olhos super de lágrima. A minha irmã eu nem via, depois me falaram que ela tava no chão o tempo inteiro rezando. Meu marido tava com uma cara super acabada, minha mãe então nem se fala. Chegou uma hora do parto, meu avô até tava ajudando a fazer falar 10, 9, 8, porque eu vou botar o vídeo pra vocês verem. 2, 3, 4, Bora, Mari, bora, Mari, vai, Mariana, tá saindo, vai! 7, 8, Nós 9, conseguindo. 10. Porque funciona assim, quando a contração vem, você tem que puxar o ar, prender o ar, contar até 10 fazendo força do cocô. Aí você faz muita força, muita força. Acabou o 10, começa de novo, 3 vezes você faz isso. Puxou, 10, 9, 8, 7, 6, puxou, 10, 9, 8, puxou, depois você volta a respirar. E nisso eu começava a escutar o coração do meu bebê, que parava muitas vezes, e ele parava de receber oxigênio. E aí elas mandavam eu parar de prender a respiração pra eu voltar a respirar, porque meu filho precisava disso. E aí eu comecei a ficar bem nervosa, e aí eu comecei a ficar sem ar, então já me botaram a máscara de oxigênio. E muitas pessoas me julgaram, porque tinha muita gente no meu parto, mas eu acho que nessas horas Deus não falha, porque eu precisava dessas pessoas junto comigo, porque fizeram total diferença. O meu cunhado e o meu marido foram que fizeram a força quando eu não tinha mais força pra fazer. Que você faz como se fosse um abdominal, você levanta na hora de fazer a força. Eu não tinha mais força, eu tava com oxigênio, eu tava fraca. E nessa altura eu já tinha perdido muito sangue, já tava anêmica. Então tava assim, muito caótico. E aí eu comecei a ficar bem nervosa, e a minha amiga Carol, que tava bem na frente assim, sabe? Tava ela, a enfermeira aqui, bem segurando minha perna, meu pé. Eu via toda a expressão dela. Então quando a gente já viu a cabeça dele mais 8h30, 9h da manhã, ela tava feliz, rindo. E todo mundo, tô vendo a cabeça, E do nada parou tudo, e as pessoas começaram a mudar o semblante, todo mundo começou a ficar muito nervosos. Eu já perdi a noção. Teve uma hora do meu parto que meu avô falou assim, não quero mais ver isso não, muito sacrifício com a minha neta. Saiu do quarto. E aí, menina, eu ficava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu só conseguia rezar, pensar na minha avó, pedir força. E eu, ao mesmo tempo, se eu fraquejasse ali, eu mal bem tava passando a força pras pessoas, por incrível que pareça. Então chegou uma hora que meu médico chegou, que parecia uma luz assim, e aí eu me emocionei muito. Eu falei, pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo. E ele falou, vambora fazer a força, que ele queria saber o que tava acontecendo, que antes dele chegar eu via movimentação, os médicos, as enfermeiras ligando muito pro meu médico. E eu comecei a ficar bem nervosa. E naquele momento a gente se sente muito vulnerável, qualquer coisa pode acontecer com a gente ali. E isso me deixava muito nervosa, e ao mesmo tempo eu falava, não tenho o que fazer. Meu filho vai ter que nascer de uma forma ou de outra. Eu tô aqui, eu não posso pegar e falar, tchau gente, vou pra casa.
Então eu controlei muito minha cabeça, muito pra não pirar. E aí teve até uma hora que o médico, ele pediu pra parar tudo, depois de muito tentar. Come on, you can do this. Go, 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 go. Vambora, vai. Força. Tá vindo, Mari, vai. Real deeper, real deeper. Respira de novo, fundo. Força, vai, embora. Força, vai. Força, Mari. Ele pediu pra parar e disse que eu tinha 5 minutos pra pensar o que eu ia fazer a partir dali. Então, o que aconteceu? Tem a portinha do meio. E o médico explicou exatamente assim, onde o Noah tinha que sair, teoricamente. E o Noah tava indo pra porta direita, em direção à minha perna direita. Ele nunca ia sair. Ou seja, ele ficou preso numa posição bem complicada, bem lá pra baixo saindo, mas ficou preso. E aí começou toda a correria. Ele falou, olha, ele tá preso, você tem 2 opções. Ou você entra numa cesárea de emergência, que aí você corre de 50% a 60% de chance, ou você escolhe a maneira dele sair, é como se fosse um vácuo, assim, tipo um aparelhinho, que a gente vai puxar ele e ele tem 30% a 40% de risco. E aí ficou o maior climão, porque eu não tinha a menor cabeça pra pensar naquele momento. É óbvio que pra mim era muito mais importante o meu filho naquele momento, e eu corria muito mais risco porque eu já tinha perdido muito sangue, eu já tava anêmica naquela altura. Eu tinha perdido muito sangue, a minha irmã falava que era incrível a quantidade de sangue que tinha naquela sala. O médico era carnificina, ele era cheio de sangue. E ela falou, e aí ficou um climão e ele saiu, porque aqui os médicos não se responsabilizam, eles tiram dele da reta. Então ele jogou pra mim a responsabilidade e saiu do quarto. E falou que eu tinha que pensar rápido, que meu filho tava preso. E aí eu comecei a chorar, a entrar em pânico. Na verdade eu entrei mais em pânico do que eu chorava, eu não tinha nem mais força pra chorar. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, o que eu faço? Pelo amor de Deus, todo mundo com uma cara super mal, assim, que é uma decisão muito importante pra alguém dar uma opinião. E aí uma amiga minha, essa minha amiga, que teoricamente não é da família, né, ela falou, posso dar minha opinião? Vocês são muito novos, vocês podem tentar ter outros filhos e tudo mais. Eu, se eu fosse você, eu escolheria o vácuo, porque você entrando numa cirurgia agora é muito mais arriscado e tudo mais. Aí eu fiquei muito nervosa, aí eu olhei pro Gabriel e falei, e aí, o que a gente faz? E aí ele não sabia falar, ele só chorava e balançava a cabeça. E aí nesse momento a enfermeira veio, isso sim, óbvio que eu tô pulando muito detalhes, porque senão vai ficar muito extenso. Nisso a enfermeira veio, que parecia muito minha avó, eu vou botar a foto aí. Ela virou pra mim, pegou minha mão e disse assim, olha, eu conheço o doutor Novo aqui há anos, ele não faria nada que botasse a vida do seu filho em risco. Nisso veio uma luz, eu falei, é isso, ele vai sair pela forma que a gente corre menos risco, que era a parte de um vácuo. E aí eu comecei, me veio uma coisa, sabe? Aí todo mundo falou assim, nossa, caralho, você passou a força pra ele em vez de ele passar pra você nesse momento. Você que passou a força pras pessoas. E eu comecei a gritar, eu falei, uhul, gente, vambora, vamos conversar, vambora. Aí o médico entrou, eu falei, vambora, doutor, vambora. Vai dar tudo certo. Comecei a gritar muito, assim, tipo, uhul, como se já fosse a vitória certa. E aí quando o médico entrou e eu falei pra ele o que eu escolhia, começou assim, a sala virou uma sala que eu não sabia que existia. Tipo, era o holofote, aí o carrinho que eu mostrei no vídeo do quarto, que vinha ele, já entrou um monte de pediatra, um monte de gente, começou a acender um monte de luz. Eu comecei a falar, caraca, ele vai nascer. E nessa preparação, nesse meio tempo, eu chamei minha mãe e falei, mãe, eu tô muito nervosa, porque eu vou ter que virar a chave agora. Não sei se eu tô preparada, não tô com cabeça pra isso. Ela falou, filha, fica tranquila, porque eu sei que a gente não nasce preparada, mas a partir do momento que você vai ter ele nos seus braços, você vai saber o que você vai fazer. E é exatamente assim. E é claro que não era no primeiro minuto. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, por mais que seja um vácuo, você vai ter 3 chances, 3 puxadas. Se você não conseguir na terceira, a gente entra pra cesárea de emergência. A cesárea ia ser exatamente ali, ele já tinha todos os aparelhos todos os material, as ferramentas necessárias para fazer um parto cesárea.
E aí ele falou, então eu vou usar um método bem brando do aparelho pra gente não botar em risco a vida do seu filho. Na terceira, se você não conseguir, a gente abre a sua barriga. Aí eu falei, vambora, eu vou conseguir. E aí, gente... E aí, nessa hora, eu canalizei, eu já peguei o santinho na mão, eu canalizei todas as minhas energias positivas. E nessa hora, minha mãe, que não parou de rezar um segundo, ela perguntou pro médico se ela podia rezar ele. Tem até um vídeo curto. Amém, mãe. Que a minha irmã não conseguiu. E aí eu nem tenho tanto registro do parto, nem culpo a minha irmã por isso, mas é porque ela decidiu tirar as fotos, que ela tem câmera profissional, ela gosta de tirar fotos, só que a gente não esperava acontecer tudo isso, a emoção tomou conta, então tiveram muitas partes que a gente não conseguiu gravar. E aí todo mundo que tava no quarto, eu não sei dizer quantas pessoas tinham, mas da minha parte era o que era Carol, Fabinho, Gabriel, minha mãe, meu avô, minha irmã, 6, tinha umas 3 enfermeiras, tinha a equipe de pediatria, tinha a equipe do Dr. Novak pra fazer o parto, tinha muita gente na sala, eu chutaria máximo umas 15. E aí, na primeira, parece que o vácuo quebrou, aí ele tacou no chão assim, com um pouco de raiva, e já vieram trazer outro. Aí na segunda puxada eu não consegui, e aí na terceira... A terceira e última tentativa, eu fechei os olhos. Na hora que eu fiz a força, eu pensei, eu só vou parar, voltar a respirar, porque a gente prende a respiração quando a gente faz a força. Eu só vou parar de voltar a respirar quando meu filho nascer. Então eu fechei os olhos, só pensava em coisas boas, fiz a maior força do mundo, eu sentia a movimentação lá embaixo. Quando eu abri um pouquinho o olho assim, eu via a Carol chorando, mas rindo. E aí eu tinha certeza que ele tinha nascido. Demorou um pouquinho pra chorar, mas aí ele deu um gritinho clássico dele antes de começar a chorar. E começou a chorar. E eu não conseguia olhar pra ele, eu não conseguia tocar nele, eu tava muito nervosa. E aí pegaram ele rápido, me mostraram muito rápido, falaram pra eu dar um beijinho nele e que ele ia ser atendido ali no quarto mesmo. E aí tudo passa na sua cabeça, né? Porque às vezes pode ser ignorância minha, mas já ouvi muito falar que às vezes pelo parto a criança nasce com algum problema, alguma insuficiência, alguma oxigenação demais do cérebro, nasce com algum problema, porque ele entrou em sacrifício de trabalho de parto. Então eu tava com muito medo do que podia acontecer, de tudo que aconteceu naquela sala. E aí quando ele sai é uma mistura de sentimentos muito loucas. E aí, pum, todo mundo falava o bebê. Eu fiquei ali meio que chorando sozinha. E aí veio minha irmã, que muito me conhece, e falou: Mari, ele é lindo, ele é perfeito, ele é perfeito. Eu nunca mais vou esquecer essas palavras. E aí, depois que ela falou isso, eu fiquei muito mais tranquila, muito mais aliviada. E eu falei: fiquem aí com ele, que ele precisa. Deixa que eu me viro aqui. E aí, claro que nessa hora o obstetra, o foco dele é na mãe, né? E aí começou a me suturar. Só tomei ponto interno, não tomei nenhum ponto externo. Mas foram quase 2 horas de sutura, não aguentava mais. E eu não aguentava mais também não ver meu filho. E aí eu conseguia ver que ele tava um pouco ali na frente, mas eu queria tocar, sabe? Queria sentir. Muito louco o sentimento. Aí ele teve o pele a pele primeiro com o Gabriel, porque é o que tava disponível, né? O tempo que o Gabriel tirou a roupa, botou ele no peito dele. Quando eu acabei de fazer tudo, o médico ainda vira pra mim e fala: olha, você corre risco de fazer uma cirurgia, mas vamos acompanhar pra ver. Graças a Deus eu não precisei fazer a cirurgia. Eu tive dor na região durante até os meus 6 meses, quase 7, muita dor foi nos primeiros 4 meses. Primeiro mês, então, nem se fala. Na verdade, não era uma dor constante, mas assim, quando eu andava, parecia que ela tava caindo.
Eu tive anemia também, então o primeiro banho em casa eu não consegui dar, eu tomava banho, ficava com falta de ar. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei internada um pouquinho mais do que o normal, porque eu tinha que tomar ferro na veia, enfim. Mas depois foi tudo normal, vida normal. Eu cheguei em casa, tudo eu chorava, sabe? Eu via a Milka, minha cachorra, eu chorava, porque eu poderia nunca mais vê-la. Então eu dei muito valor, sabe? E eu acredito que tudo na vida tem um motivo e um recado, sabe, pra gente. Tipo, ó, fica a dica, hashtag fica a dica. Então meu parto pra mim significou isso, sabe? Pra eu dar mais valor pras coisas, pra vida. Não que eu não dava, mas a gente deixava a vida passar, só passar, ainda mais aqui, que você só trabalha, você tem uma vida muito corrida, você tá longe da sua família. Então, pra dar valor mais a essas coisas, essas pequenas coisas, e dito e feito, sabe, eu dou muito valor à vida e agora eu tenho muito mais medo de tudo, porque hoje em dia o Lua precisa de mim. Então eu acho que eu precisava passar por isso, por esse parto complicado, que eu já previ esse parto desde quando eu era novinha, que eu tinha medo do dia do parto. Quando acabou o parto eu falava, Deus me livre fazer um parto normal de novo, Deus me livre ter outro filho, porque eu não queria passar por essa experiência. Eu não tive nem tempo de ter o baby blues, depressão pós-parto, eu não tive. Porque eu trabalhei muito bem minha cabeça, sabe? Mas é isso, e eu tirei uma lição muito forte. Durante um mês eu fiquei bem traumatizada, assim, com o meu parto. Minha irmã falava, um dia eu posso te contar tudo o que aconteceu? Eu falei, um dia você me conta, agora eu não tô preparada. E ainda não tô, por incrível que pareça. Eu consigo falar mais fácil, mas eu não consigo ainda escutar tudo que a minha irmã tem pra falar. O Noah nasceu com 49 centímetros, 3 quilos, 185 de pura gostosura. Ele é lindo, ele é perfeito, Eu não posto muita foto dele porque eu acho que ele é muito bebê pra ser exposto dessa forma. Até postei no início, mas depois me arrependi. Ele não... Agora não é a hora, entendeu? Ele é muito bebê, eu defendo ele sim, das energias, de tudo. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito de coração a equipe do Memorial West em Pembroke Pines, onde eu tive meu filho, que foi a experiência perfeita do início ao fim. Foi mais do que equipe médica, foi uma família ali, de toque mesmo, de pegar a mão, falar vai dar tudo certo, calma. A minha internação também foi perfeita. E claro, o meu médico, que sem ele, com certeza, se fosse outro, talvez ele não conduziria a situação tão bem. Então foi tudo pra ser da maneira que foi. E cara, a vida do meu filho é mais importante do que qualquer coisa. E no final mesmo, foi o melhor parto do mundo. Porque foi esse parto, dessa forma, que tinha que ser, que trouxe meu filho ao mundo perfeito. Então é isso, esse foi o meu relato de parto. Se eu falar mais aqui, eu vou estender muito. Muito obrigada por você que assistiu até o final. Agora você sabe um pouquinho do como foi o parto. E é isso. O próximo parto vai ser o próximo parto, tá vendo? O próximo parto vai ser o da minha irmã, provavelmente, que não vai ser o meu. Mas então é isso, fiquem ligados aí que a gente vai começar a postar vídeo mais periodicamente, assim, com mais frequência. Se você não segue a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é @partiu.gêmeas. E se você não segue aqui a gente, se você não compartilha, então começa a compartilhar, segue a gente aqui pra receber de primeira mão todos os vídeos, tá? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.